Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru e Região e apresentador do programa Sem Sistema, o podcast do Sindicato de Bauru e Região. E nessa semana, o último programa do ano, e o tema é Retrospectiva 2022. Para realizar esse programa, eu conto com a companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade, Pedro Valese, diretor do Banco Mercantil, e Ellen, nossa colega do Banco Santander. Muito bom dia a todos. Que prazer receber você. Tonon, mais um ano aí acabando e mais uma vez a gente aí fazendo uma retrospectiva e mostrando aí o nosso trabalho, né? Tudo que o sindicato fez para tentar minimizar o drama que foi ser bancário em 2022, né? Eu sempre falo, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria do sindicato já há alguns anos, porque quando a gente faz um material que nem esse, que a gente até deixou já link no vídeo anterior do canal do YouTube, a gente está mostrando o quanto a gente trabalhou no ano, o quanto o nosso trabalho deu fruto. E é o que eu falo, e mesmo a gente trabalhando tanto, os bancos conseguem, muitas vezes, passar de todos os limites, né, Alexandre? É inacreditável. Mas a gente está bem feliz, inclusive porque nós chegamos aos 2.000 inscritos, passamos ontem de 2.000 inscritos, Alexandre, aqui no canal. Então, motivo de palmas da gente comemorar, né, velho? É isso aí. E os bancos deram trabalho, né, Pedro? Deram trabalho no mau sentido, né? Não foi que geraram emprego, não. Na verdade, eles deram muito trabalho para nós do sindicato e demitiram como nunca, né? Pois é, né, Alexandre? Pedro, que é colega do Mercantil aí, gostaria que você falasse um pouquinho. No Mercantil também foi assim, Pedro? Esse ano a gente teve muito trabalho, não só no trabalho sindical perante aos bancos, mas a política também, né? Passamos um ano aí bem difícil, de luta dos dois lados, e como sempre, os bancos sempre dando trabalho, né? De tudo quanto é tipo, né? Demissão, falta de respeito com a clientela, né? Várias coisas com os funcionários. E o Mercantil não fica longe disso, né? O Mercantil, ele é um pouquinho mais atrasado do banco, mas normalmente ele segue a cartilha dos bancos, né? Os bancos já tinham tirado vários caixas dos PAs e tiraram também os vigilantes. O Mercantil, em setembro, né, aproveitou também da cartilha dos bancos, né, e tirou segurança, né? As portas giratórias continuam lá desligadas e contrataram os controladores de acesso. Nada mais é que uma pessoa lá que fica perguntando o que você vai fazer, pega a senha, só isso, não tem segurança nenhuma. E aqui em Bauru nós tivemos agora, depois de setembro, acho que foi em outubro, se eu não me engano, que teve um projeto de lei que foi aprovado, mas não foi sancionado ainda, né? E a gente... Grande prefeita Suelen, o projeto de lei está lá parado desde outubro para obrigar os bancos a colocarem seguranças e a mulher deixa lá em cima da mesa dela sem fazer nada, né? Pois é, né? E então nós estamos na expectativa que seja aprovado esse projeto para a gente pressionar os bancos novamente, né? Por exemplo, eu cheguei no Mercantil esse tempo atrás para fazer uma visita, fazer jornal, e tinha gente ainda tentando colocar o celular, a bolsa naquelas caixas, né? Aí eu falei para o pessoal, pode entrar, não tem mais porta, não tem mais segurança, né? Até o cliente se espanta, né? Não tem mais segurança, não tem mais nada. A porta está desligada, você pode entrar direto. Porque nem a porta o Mercantil tirou ainda, está lá, entendeu? Não, e assim... Já vamos adiantar assunto aqui, né, Pedro? Ontem, né, segunda-feira, eu atendi uma bancária do BB de fora da nossa base sindical. Sim. Que a agência dela sofreu um assalto à mão armada durante o expediente. Faz cerca de 15 dias. Ela desde então está afastada, tem outros 4 colegas da agência afastados. Então a FENABAN ela insiste em falar, hoje é raro, né? Você vê, Ribeirão Preto. E, como sempre, a pessoa acaba pedindo orientação para a gente, né? E isso acontece também por causa da divulgação do nosso canal. É sempre bom falar isso e a gente atende com muito prazer, né? Então, o risco ainda existe, né, Pedrão? Existe. Ué, conta o que aconteceu no Banco do Brasil ontem, lá que você foi fazer jornal? Bem lembrado. Ontem a gente estava fazendo jornal aqui no centro da cidade. Fui fazer o Banco do Brasil a 1º de agosto, tinha 8 carros de polícia lá na frente. Falei, fudeu. Bom... Ferrou, né? Deve ter acontecido alguma coisa aí. Aí liguei para um bancário, o que aconteceu? Um cara roubou o celular na rua e entrou para se esconder no tumulto do banco. Então, no meio da clientela lá, então tá uma baita confusão. Você vê,
com porta giratória, com tudo isso, né, E Pedro? no Banco do Brasil está funcionando a porta giratória. Exatamente. O cara teve que... O que ele teve que fazer? Ele teve que colocar o celular, passar pela porta. Se está desligado e o cara está armado, como é que faz? Exatamente. Ele entraria Excelente para lembrança. dentro do banco, que nem no mercantil tivesse acontecido isso, ele tinha entrado para dentro do banco com arma e com tudo. Podia até render um Podia ter dado uma confusão cliente. muito maior, bem Podia ter pensado, dado, Pedro. entendeu? Excelente Então, nesses casos, a porta giratória ajudou no bebê, porque o cara só passou, tirou o celular, passou e ficou lá. Né, Fingindo que era cliente. Fingindo que era cliente, queria abrir uma conta. Mas, então, não, é isso aí, gente. A luta continua, né? Vamos ver se em 2023 a gente... Tá com esperança, Pedrão? Acha que dia 2023 vai ser melhor? Mas com certeza. Primeiro porque nós vamos ter uma democracia no país. Vai continuar essa democracia no país. Ótima lembrança. Nós vamos ter o direito de passaporte do banco, de protestar, sem medo, né? Exatamente. Sem medo de chegar o pessoal aí da... A gente sabe o que a gente passou nos últimos anos, né? A gente então sabe a que gente passou. pelo menos não tem essa preocupação a mais agora de chegar, não. A gente vai poder fazer nosso trabalho tranquilo. E assim, muito Passou esperado. e continua passando, né? Bom lembrar. Nós estamos falando de retrospectiva aqui, nós fizemos um ato no Itaú, cerca de 45 dias, durante a Copa. E pra gente a polícia chegou lá para tirar a gente de lá. Né? Os caras ficam no quartel, põem bomba na frente do exército e ninguém mexe nada. A gente estava lá, nem tinha fechado a agência, só estava lá protestando e baixou 2, 3 carros de polícia para cima da gente. Né? Então, assim, esperamos que isso não aconteça mais, né, Pedro? Para você ver, você vai fazer uma paralisação do banco, a polícia chega e fala que o cliente tem o direito de ir e vir. Tá, a gente concorda, tá? Lá em frente ao Exército, desde outubro está fechada aquela quadra lá, e lá... Aqui em Bauru está fechada a quadra faz 2 meses, exatamente Desde isso. depois da E eleição. ninguém faz nada. E cadê o direito de ir e vir Lá naquela não quadra? existe, Lá né? não existe, né? Então, a esperança nossa é que isso vai acabar. Isso. O próximo governo, isso vai acabar. Entendeu? E vamos aí. Vai voltar à normalidade. Temos aqui Se Deus a Ellen. Ellen, você aí, o seu banco é o grande campeão do jornal, hein? Na nossa retrospectiva, nós vamos falar bastante do Santander, porque ele foi o vencedor. Como é que é trabalhar todo dia num banco que é campeão em dar trabalho para o sindicato? Olha, é desgastante. Eu estava aqui olhando o jornalzinho enquanto vocês falavam. As 4 páginas que eu virei só tem Santander. É muito triste. Esses dias eu ainda estava pensando, quando eu entrei no Santander, aquela situação, nossa, eu estou entrando no melhor banco. Hoje eu digo, é o pior pesadelo. Santander foi, assim, ganhou em todas as situações, né? Em segurança, em adoecimento. A gente teve recente agora, né? Eu acho que nesses últimos 60 dias, uma funcionária que foi demitida de uma agência, ela tentou suicídio, voltou de licença e foi demitida. Sem contar todas as outras agências, temos funcionários adoecidos, gestores incapacitados para a área de gestão, para lidar com esses funcionários, banco de horas exorbitantes, falta de funcionários. Eu acho que não tem mais nem o que citar. Esses pontos eu acho que acabou com a agência, né? Acabou com o banco. E agora estão fazendo uma mudança na parte de gestores, vamos ver se dá uma melhorada, né? Na parte também de regional. A expectativa é que para que 2023 tenha um pouquinho mais de visão, né, para o empregado, um pouquinho mais de melhora nessa condição de saúde, né, nessa parte ocupacional, que, falando, eu acho que posso falar pela minha agência, e acredito que por muitas, né, no Santander, algumas agências elas foram remodeladas, a agência em que eu estou não foi. Nós temos 3 cadeiras, eu acho que o Alexandre esteve na agência esses dias, eu mostrei, não tem cadeira para sentar. Aí você pergunta todo dia, a cadeira está chegando, a gente está comprando, deve ser um processo licitatório como o da Caixa, do Banco do Mostra a Brasil. cadeira que você está sentada aí, ó. Mostra essa cadeira é boa, Ellen. É ótima, imagina. É do sindicato essa daí, ó. Pode ver, não está faltando braço nenhum. Que diferença da cadeira do Santander, A hein? de Santander eu não posso nem encostar, que eu caio para trás. Então, Santander foi realmente... bateu o recorde de um monte de coisas erradas. Eu gostaria de falar assim, que o sindicato não seria necessário em 2023, que diminua, né? Esse é o meu sonho, que a gente continue na labuta, mas que diminuísse essa quantidade de visitas no Santander, porque foi muito triste esse ano. Mas, infelizmente, a gente está longe disso. Eu quero falar com o Tonon aqui. O
Não foi quem organizou, ele é da imprensa, que ele é o que organizou aí o Até ia fazer a sugestão da gente fazendo por 6º lugar, 5º lugar. Você quer ir de trás para frente? Eu ia sugerir isso. Então vamos, eu só queria falar com você, Tonon, qual foi o critério que você usou para fazer esse ranking? Que é legal o pessoal que pegar o jornal saber, qual foi o critério? Foi o banco realmente que deu mais trabalho? Foi esse o critério que você usou? O critério foi exatamente o que a Ellen falou, né? A gente que está aqui todo dia, a gente sabe a quantidade de visitas que a gente faz em cada agência, né? Em cada banco, em cada cidade. Então a gente sabe onde tem mais problema e onde não tem, né? Onde você precisa fazer mais negociação. Por exemplo, nós estamos em dezembro e nós já fizemos negociação em relação a problemas no Santander, né? Entre Natal, quase Ano Novo aí, né? Então, assim, é um banco que historicamente dá mais problema que os outros, né? E esse ano não foi diferente. Ano passado o Bradesco superou, né? Porque não cumpriu decisão judicial, fez uma sacanagem aí com a gente. Mas esse ano o Santander já voltou a ocupar o lugar oficial dele, praticamente. O Santander seria o Presença, né? O Presença no futebol é o Santander, sempre campeão, Tonon. Excelente analogia. É o Presença do, não deixa para ninguém. Sindicato. É raro perder título. É raro perder. Então vamos começar. O Palmeiras do Abel. Eita, Abel Ferreira fazendo escola, hein? Olha lá, falou em Abel, o Pedrão abriu o sorriso aqui. Então, Pedrão, nós vamos voltar em você aqui, porque nós vamos começar no seu banco aqui, ó. Então vai. Banco Mercantil, 6º lugar. Então tem coisa pior que o Mercantil. Tem coisa bem pior que o Mercantil, hein? O Mercantil está em 6º, eu vou falar para você. Vou confessar aqui que quando a gente quer irritar o Pedro, né, Alexandre? A gente fala que o Mercantil nem é banco, né? Mas o Mercantil é banco. Ele fica bravo, é banco. É banco, é um banco importante. A gente sabe o papel que tem aí para pagar os benefícios, né, Pedro? Fala aí, Pedro, um pouquinho. Para quem às vezes não está acostumado com o Banco Mercantil, antes da gente citar os problemas, qual que é o foco do Banco Mercantil? Qual que é a população que o Mercantil atende? O Mercantil, até uns anos atrás, era um banco comercial normal e atendia a população normal, de aposentado e o banco comercial normal, a clientela. Ele optou, como ele ganhou a licitação para pagar o INSS, o que ele optou? Ele optou ele parou de atender o banco comercial, por exemplo, em Bauru não tem mais banco comercial, e passou a atender só o aposentado. Lá no Banco Mercantil não tem mais gerente de banco, tem gerente de benefício de INSS, que é o GBI, entendeu? Então tem o gerente de benefício de INSS e tem os escriturários, que atende normalmente, tanto lá no caixa eletrônico como no atendimento da clientela do INSS. Então ele passou a ser um banco, todo mundo fala que é um banco que paga aposentado, só isso, tá? Mas não é só isso. E o Mercantil ganha muito dinheiro com os aposentados, entendeu? Porque quando o aposentado vai para lá, ele oferece carteira de crédito, oferece cheque especial, cartão de crédito. E vocês sabem, né? Na família, hoje em dia, tem muita família que a renda maior é do aposentado. Entendeu? Então, o cara aposentou, chega lá, ele pode sacar R$2.000 num crédito pessoal, pagar uma taxa de aposentado, que não é uma taxa assim elevada, mas também não é uma taxa inferior, que poderia ser bem menor, porque o crédito consignado já vem descontado do salário. Não tem como o cara, só se ele falecer ele não paga, mas enquanto ele estiver vivo ele paga, entendeu? Então você sabe que aí o aposentado vem, a filha precisa de dinheiro, faz o empréstimo no nome do pai, o sobrinho faz o empréstimo no nome do pai, entendeu? Então acaba sendo uma renda que todo mundo participa dessa renda. Entendeu? Então, o Mercantil tem uma fatia muito boa de rendimento em cima dessa carteira de INSS. Então, ele optou. Aqui em Bauru nós temos 2 agências, por quê? Porque a quantidade de aposentados foi aumentando e ele foi obrigado a abrir mais uma agência para poder atender a população. Para vocês terem uma ideia, toda terça-feira cai lá nas agências de 70 a 120 aposentados semanal, novos. Entendeu? Só que, infelizmente, é assim, é aquela aposentado que vai ganhar um salário mínimo. É 80%, um salário mínimo. Aí 20% é quem ganha um salário e meio, 2 salários, 3 e assim por diante. Então, a grande fatia mesmo é do aposentado que, por enquanto, está conseguindo aposentar com um salário. Porque a gente sabe que, como tem a nossa regra aí da aposentadoria, com 65 anos vai ser difícil o cara conseguir aposentar. Ele vai aposentar, só que ele vai perder uma fatia muito grande e provavelmente, às vezes, não vai conseguir receber nenhum salário. Entendeu? Então, o Mercantil optou por isso. Também por quê?
É uma clientela assim, que tem que ter uma disponibilidade maior para atender. E, por exemplo, você vai num banco, que nem o Itaú, Santander, o Bradesco, eles não querem que você chega no dia 1º ao dia 5, ali no mercantil paga o quê? Mais de 300, 400, 500 pessoas por dia. Entendeu? Agora, você imagina esses bancos com esse movimento dentro. Eles já não querem que nenhum cliente entre dentro da agência. Né? Estão expulsando os clientes para os outros canais de atendimento, autoatendimento, gentifone, essas coisas. E o mercantil não, por ser um banco específico para o INSS, então é aquilo lá. A clientela dele é o aposentado. Então ele mudou para esse foco, não só em Bauru, né? O estado de São Paulo, a maioria tem, por exemplo, em São Paulo não, tem agência comercial. Em Marília, continuou a agência comercial e a agência de INSS, em certos lugares. Em Jaú, é só GBI, só INSS. Entendeu? Então, tem o foco no estado de São Paulo, que é mais... acabaram virando agência, acabaram virando PAs. Entendeu? A Bauru é PA da agência de Campinas. Entendeu? Então, esse foco agora que o mercantil ataca. E assim, né? E a gente pode falar que isso é uma forma de economizar também, né? Sim. Porque aí tira a figura do gerente geral e assim, não é porque é uma agência que só paga benefício que não precisava ter um gerente geral, né? A gente que às vezes precisa de alguma coisa mais séria que acontece ali na agência, a gente tem uma dificuldade de comunicação por causa disso, né? Então, assim, não precisava ser dessa forma, né, pessoal? Assim como agora eles tiraram a porta giratória para colocar, tirou segurança para colocar o cara que faz a triagem. Por quê? Porque é mais barato, né? Então os caras pensam, como todos os outros bancos, né? Só pensa em economizar, né, Pedro? Esse controlador de acesso, ele não tem arma, não tem nada. Ele está lá só com aquele terninho, com a marca da empresa que ele foi contratado, que, aliás, é a mesma empresa que tinha o segurança. Tiraram o segurança dessa empresa. O que a terceirizada fez? Contratou uma pessoa para ganhar menos, sem a responsabilidade de arma, né? Não tem que ter o curso, né? Porque eles têm que ter esse curso de poder portar arma, de ser segurança. Esse não tem curso, quer dizer, provavelmente o salário dele deve ser um salário mínimo por mês, no mínimo. Bom, o banco e a empresa com certeza estão ganhando a mesma coisa. Então, o banco está lucrando. A empresa continua a mesma coisa. Agora o trabalhador está tendo prejuízo. O terceirizado, quem é prejudicado, a gente sabe que sempre é o trabalhador, né? Exato. Quando as empresas, essas empresas de segurança no banco, não dão os canos, né? De segurança, de limpeza, que aí é pior ainda, né? Exatamente. Então o 6º lugar ficou bem representado para o Banco Mercantil? Bem representado. Eu queria fazer uma comparação, dá licença. O mercantil, já que vocês fizeram a comparação com presença, o mercantil ele é mais ou menos parecido com que time vocês acham ali do campeonato? Eu acho que ele é tipo um Curitiba, assim. O time tá sempre na primeira divisão, assim, mas não cai, não sobe. Eu acho que está aparecendo no nosso campeonato é o time do monstro. Do monstro? Não incomoda ninguém. O que você acha, Tonon? É o time do monstro? Pode dizer. Tá sempre lá, mas não incomoda. Não incomoda ninguém. Não faz mal nenhum. Dá trabalho só. Só dá trabalho. Excelente analogia. Agora, já que nós estamos aqui com o Tonon, vamos para o 5º lugar, Banco do Brasil, Tonon. Vamos falar do Banco do Brasil, mas aí eu achei legal a fala do Pedro, que nós estamos fazendo uma fala de retrospectiva, né? De lembrar, né, que nós estamos fechando o ano com 80% das famílias brasileiras endividadas, né? Isso é reflexo do governo Bolsonaro. Perfeita colocação. E é por isso que cada vez mais o aposentado é arrimo de família, né? E nós vamos falar, inclusive, do absurdo que foi o empréstimo em Auxílio Brasil, né? Nós tivemos até isso nesse ano, que foi uma compra de voto descarada, nós não podemos deixar de comentar isso não. E a conta está vindo agora para a Caixa Federal, né? Que agora tem que sair correndo atrás. Quem trabalha na Caixa sabe que não tem nem dinheiro lá para emprestar. O pessoal está segurando as pontas ali porque não tem dinheiro para emprestar. Quem trabalha sabe bem o que eu estou falando. Tonon, Banco do Brasil em 5º lugar, bem representado? Banco do Brasil em 5º, mas você vê, né? O Banco do Brasil ele adoeceu muitos funcionários esse ano, por quê? Porque a política do Bolsonaro é de que o banco tem de fechar o ano com um lucro semelhante ou superior ao do Itaú. Fechar o ano como o banco mais lucrativo do país. E tem chance disso acontecer. Amanhã foi um massacre dentro do banco. Agora, assim, como a gente vai se deparar com Caixa Federal, que fazia o nego comer pimenta, né? O presidente de lá. Como a gente vai se deparar com o Itaú, que 5h30 da manhã estava mandando mensagem para os bancários. A Ellen já falou da questão de demissão de gente que tentou suicídio. Então é tanta atrocidade, tanto absurdo,
Só o assédio, você fala que está em quinto. Não é só assediou todo mundo, adoeceu os outros 2/3 do bancário. Vão passando na frente, né, Tonon? É tão ruim que os outros bancos vão passando na frente. É inacreditável o ponto que a gente chegou, né? Mas Banco do Brasil, saiu recentemente também uma informação de que o Banco do Brasil tem a taxa de juros hoje mais cara do mercado por uma série de coisas. Justamente por causa dessa política de governo. Então, a gente espera e volta na discussão de que o banco tenha um novo viés agora. Já está sendo aberto concurso para 6 mil vagas, aí, 4 mil de imediatos, né, para dar uma desafogada. Ela pegou esse lugar também pela discussão da Cacique. O pessoal continua da nossa Caixa sem plano de saúde. A gente acho que conseguiu transitar e julgar esse processo esse ano, mas ainda assim o banco colocou embargo só para adiar a discussão, né, como ele faz com tudo. Teve a questão das terceirizadas, que o banco não pagou as meninas, aí as meninas fizeram um protesto, o banco ainda demitiu as meninas, né, que a gente também já ganhou essa ação em primeira instância para elas. Mas você vê, com tudo isso, ainda só pegou o 5º lugar, Alexandre, nem subiu do pódio. Verdade, eu tô com dificuldade de achar o 4º lugar aqui, ó. O 4º lugar tá aqui, o Itaú, ó. O Itaú. É uma corda aqui. menina aí, ó. Não, 4º lugar é a corda menina. A medalhinha, que tá sem a medalhinha, por isso. Banco Itaú. Vamos falar um pouquinho do Banco Itaú? O Banco Itaú que está bem próximo ali da realidade do Santander, do Bradesco, banco privado, né? A Ellen já deve ouvir bem, bastante coisa. Trabalhava ali pertinho, tinha um Itaú ali perto de vocês, né? Tinha. Na verdade, tinham 2, ficaram só apenas um, né? Ficou um e, infelizmente, já tomou as proporções que os outros irão seguir, né? 100 caixas, atendimento só gerencial. Ontem ainda chegou um cliente no caixa e falou assim, nossa, o Itaú fechou. Eu falei, não, tem uma agência. Ele falou, não, fechou, a gente não pode entrar. Eu falei, mas o senhor não pode entrar? Ele falou, não, só se eu for comprar algum produto. Então, os próprios clientes já estão tendo essa dimensão, sim, né? A situação para os bancos privados, elas estão cada vez, né, diminuindo o atendimento presencial ao cliente, vem chamando-se de lojas, né? Agora todos serão lojas e não mais banco. É só para vender produto mesmo. Exato, dificulta, né? E dificulta aí a entrada de pessoas na agência. E a gente precisa lembrar, né, Tonon, é legal falar isso, Ellen e Pedro, resgatar que quando privatiza, a lógica é essa, eu quero fazer o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro eu não quero fazer. E tem colega que às vezes fala, não, tem que diminuir o tamanho do Estado. Para que banco público? A Ellen está dando um exemplo aqui, se não for o banco público, o pobre não tem vez, não é nem atendido, não pode nem entrar numa agência bancária, né? Então a gente precisa resgatar um pouquinho o papel dos bancos públicos, a gente sabe a importância que é, porque atende um filão que às vezes os bancos privados não querem, né, Ellen? É a dificuldade, como você relatou, a pessoa conseguir ser atendida no Itaú, né? O atendimento hoje é mais para, o próprio nome diz, né, para negócios. E a gente vê que a Caixa, né, vamos falar dos bancos públicos, a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é o detentor hoje de impostos, de recolhimento de impostos. Os bancos privados eles já não recolhem mais no Caixa, é sempre nos caixas eletrônicos. Então, e pagamento de boleto, Caixa Econômica Federal, que tem uma parte que designa, né, para as lotéricas. Então, esse atendimento ele está diminuindo o atendimento ao cliente. Ele quer cada vez menos o cliente dentro da agência. Ele quer menos pessoas, que isso são serviços, né? Não são negócios. Isso são trabalhos, são despesas. Esse é o ponto de visão dos bancos privados. Os bancos não querem usuários dentro das agências. É isso. Que é aquele cara que vai só pagar um boleto, é um cara que vai... Na teoria, só dá demanda, o que é mentira, porque cada boleto que você recebe uma taxa para isso. É bom que as pessoas saibam. Então, não é um serviço gratuito que o banco está prestando. Mas o que eles querem o que a gente fala sempre. O que dá dinheiro para eles é a agiotagem legalizada que eles praticam, né? Então, o que eles querem? Eles querem um cliente para ir lá para explorar esse prédio bancário, esse tipo de coisa, né? Só que isso também traz um outro ponto, né? O que eu abordei no começo. Você tira o cliente da agência, aquele cliente que vai pagar o boleto, aquele aposentado que vai pagar a sua conta de energia, o seu boletinho, e a gente não tem para quem ofertar o produto, né? Ou seja, a meta que a gente tem que cumprir. Então, diminuiu a quantidade de clientes dentro da agência, diminuiu a quantidade de usuário, só que as metas são cada vez mais
acirradas e você não tem para quem ofertar. A gente vê que entre o mês de setembro, agora até dezembro, que foi período de eleição, Copa, agora Natal, as agências ela diminuiu drasticamente a quantidade de usuários. Então, os funcionários, os empregados, eles não têm para quem vender. E a cobrança de meta, literalmente se vira, vai buscar na porta na calçada, né? Liga. As ligações agora cada vez a gente escuta muito de cliente. Nossa, estão me ligando, eu não sei se é funcionário daqui. Então, as ligações aumentaram para a cobrança, para a venda dos produtos, e que isso também traz um pouco de insegurança para o cliente, que já ninguém sabe mais se é um call center, se é o funcionário da própria agência que está ligando. E com os golpes na praça cada vez aumentando mais, o cliente tem razão de ficar cada vez mais inseguro, né? Sim, e para nós funcionários acaba sendo cada vez pior, né? Cada vez mais cansativo. Teve outro ponto importante nisso, esse ano. O que aconteceu? Os bancos fecharam muitas agências. O Itaú mesmo, nós estamos falando do Itaú, o Itaú fechou a agência lá na Falcão e mandou os clientela aqui para 0,75. Mês passado eu tive que ir lá, porque teve um cliente que ligou aqui, que é preferencial, e fazia 1h30 que estava aguardando para ser atendido, preferencial. Então, o que aconteceu? O Itaú ele fechou a agência lá da Falcão, reformou a dele, aumentou ali a quantidade de banco, só que não aumentou a quantidade de funcionário. Sim. Entendeu? Então, o cara chega lá, aí tem senha para aposentados, senha para isso, senha para aquilo. Aí o cliente ligou aqui e falou que fazia 1h30 que estava aguardando preferencial para ser atendido. Entendeu? Aí você vai lá na agência, está lotado o banco. Entendeu? Só que falta funcionário, porque eles fecham as agências, mandam a clientela, por exemplo, Falcão veio tudo para 0,75 centro. E os funcionários continuam o mesmo. Esse movimento que o Itaú fez, Pedro, eu sinceramente eu não entendo. Você vê que a Ellen falou. Eles tiraram os caixas lá da agência das Nações e jogaram para a agência 75 que você está falando. Aí fechou a agência da Falcão e jogou a carteira de cliente para 75. Fizeram uma baita reforma na agência, a agência está linda, fato. Né? Só que aí, cara, você jogou todo mundo ali. Todo mundo. Como que vai dar conta? Não adianta nada. Agora está todo mundo bem acomodado, com umas cadeiras bonitas, para ficar lá 1h30 esperando na cadeira bonitona, e o Itaú confortável. paga aposentado, viu? Porque os aposentados que eram já do Itaú ficaram lá. Não foram transferidos. Só os novos que não vão. Entendeu? Mas ele tem a carteira de aposentado. Então ele junta 3 agências numa só. Aí vem os aposentados receber com cartãozinho, vai receber na boca do caixa. Vira essa dificuldade, o cara ficar... preferencial ficar 1h30 numa agência para ser atendido. Um desrespeito, né? E ainda a gente sabe o quanto que o banco lucra nas custas, às vezes, esse coitado aí que levou 1h30 para ser atendido. Onde que você fica 1h30, Tonão? Que loja que você fica 1h30 para ser atendido? Não existe, só no sistema bancário. Tonão, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente passou por Itaú, mas a gente precisava lembrar da Cassi. A Cassi foi um problema aí no Banco do Brasil, parece que teve algumas vitórias. Eu queria que você resgatasse um pouquinho aí da questão do Banco do Brasil, a Cassi. Cassi, pessoal, esse ano a gente conseguiu que transitasse e julgasse a ação coletiva, que pede para que os egressos da nossa Caixa, que tenham direito a Cassi. A princípio, o banco teria 90 dias para fazer essa adaptação, só que o banco entrou com embargos, alegando que não foi definida a situação da Previ, e que, por isso, ela não poderia implementar a Cassi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo faz a discussão dos 2 temas mesmo, porque é um processo que envolve direito de quem era a nossa Caixa. Agora, por que o juiz ele resolveu primeiro a questão da Cassi e vai continuar andando a questão da Previ, que é o plano de previdência do bebê? Porque agora que o pessoal está precisando de plano de saúde. Está todo mundo com uma idade avançada, do pessoal que era a nossa Caixa já foi privatizada, não, vendida para o banco. Já fazem 13 anos, né? Então é um bom tempo. Então, já tem toda uma galera com mais idade, precisa usar plano de saúde e não tem plano de saúde, né, Alexandre? No BESC, que é o Banco de Santa Catarina, essa discussão já chegou ao fim, então já está no período desses 90 dias para a implementação do plano de saúde para essa galera, e aqui o banco segue colocando empecilhos, né? A gente está fazendo ação individual para quem quer, a gente tem algumas ações já com liminar, o pessoal que é da nossa casa já está usando o Cassi por conta de liminar nossa, mas a maioria do pessoal está aguardando o resultado dessa coletiva, que já transitou e julgou. Então, beleza. Ô, Ellen... Mas eu ia falar do Itaú ainda, antes de pular para o próximo banco, Alexandre, desculpa, Ellen. É bom falar a atuação do sindicato de novo, né? A gente teve essa questão do regional
mandando mensagem o dia inteiro para o funcionário. Né? Era isso que eu ia perguntar para a Ellen. O que Então você acha, Ellen, de receber uma mensagem 6, 7 da manhã, 5 da manhã, 10 da noite? É gostoso? Quando você olha assim, você fica feliz quando você vê aquela notificação assim ao seu chefe? Não, é péssimo. Né? É péssimo você acordar e ir dormir com uma mensagem. E muitas vezes nessas mensagens a gente sabe que é cobrança de meta. E muitas vezes a gente sabe que quem está ali do outro lado recebendo essa mensagem é um funcionário que está adoecido e ele está sendo colocado, vamos dizer, em exposição. Porque muitas vezes essa mensagem, além da cobrança de meta, ela vem à exposição de quem está no topo, quem está no ranking, né? Quem está ganhando e quem está perdendo. E muitas pessoas ali não aparecem na tal foto. E isso está causando muito adoecimento. Então, é péssimo você acordar e dormir com uma mensagem de cobrança de meta ou de qualquer outro tipo de cobrança fora do teu horário de trabalho. A gente precisa falar, né, Tonon, que existem alguns países como a França que está proibido esse tipo de comportamento expressamente. É proibido você mandar um e-mail, você mandar uma mensagem fora do horário de trabalho. Porque já tem pesquisas mostrando o quanto isso é negativo, o quanto isso adoece, o quanto isso causa ansiedade, o quanto isso causa problema de insônia. Às vezes a pessoa está quase dormindo, chega uma mensagem lá, desperta, ela vai ter ali uma ansiedade, vai ter dificuldade para dormir, vai ter um monte de transtorno depois disso. Questão de saúde, né? Então, além de tudo, é a questão de saúde. E a gente precisa falar tudo que a gente está fazendo para combater isso aqui, Tonon. Fala um pouquinho das iniciativas que nós tivemos, das reuniões que nós fazemos para cobrar uma posição realmente efetiva, tanto do banco quanto da FENABAN. Primeiro, nessa questão do Itaú, né? O resultado da nossa iniciativa foi que o regional que estava com essa prática foi transferido daqui, né? Porque é sempre bom falar isso, né? O banco, ele, no fundo, ele gosta disso que o cara faz, né? Só que ele não pode admitir isso. Então, o cara, ele não manda embora o cara que fez isso. Ele manda o cara infernizar em outro lugar. Infernizar em outro lugar. Pô, desculpa, o cara, estão reclamando do cara, deixa eu pôr ele lá para Araraquara agora, né? Vamos colocar ele onde o sindicato não ativa. Isso, onde o sindicato não vai encher o saco. Porque é isso que acontece toda vez que você vê esse ano. Fomos reclamar lá do gestor de Avaré. O que o banco fez? Transferiu ele do Banco do Brasil. Mas está lá como gerente geral agora, causando problema, tenho certeza, em outro lugar. Mesma forma que o regional do Itaú aqui. Você vê as mensagens do cara. Bom dia, pessoal. Uma quinta-feira excelente e abençoada para vocês. Mas a gente sabe que quando ele manda uma mensagem dessa às 5h58 da manhã, o que ele quer dizer? Né? Ele não está só desejando uma semana abençoada, né? Porque tem isso, a justificativa do Itaú mas ele não fazia ranqueamento, ele não fazia nada. Não, mas se o cara te manda 8 mensagens durante o dia, te dando bom dia, aguardando boas notícias, boa noite. Cara, o cara está te monitorando o dia inteiro, como o Alexandre falou, e aí você adoece, né? Porque a gente se cobra. Quem é sério se cobra. Não precisa ninguém ficar... Não precisa babar, né, Tonon? Não precisa babar, né? Que todo mundo tem 30, 40 anos, todo mundo é adulto, né? Então é demais, né, cara? Tivemos uma reunião com a FENABAN, cobrando. Cara, vocês querem cobrar algumas coisas? Que nem no Santander, que nós vamos falar bastante ainda. Hoje as agências Santander estão sem telefone fixo nas agências e ninguém tem celular corporativo. Essa é uma das razões que o Santander ficou em primeiro lugar no ranking desse ano. Aí fica todo mundo tendo que passar telefone particular para o cliente, porque como a Ellen falou aqui, para bater meta não adianta, você vai ter que entrar em contato com o cara do seu telefone. E aí o cara, óbvio, que vai sentir no direito de 7 da manhã te mandar mensagem quando precisar de alguma coisa, 8 da manhã, fim de semana, né? Isso quando a gente está falando de meta, né? Porque, assim, a gente sabe como que é. O Santander tem um monte de menina bonita, deve ter, com certeza, espaço cantada. Tudo errado, né, pessoal? E aí, a FENABAN, na reunião que a gente teve, quer mostrar mais qual setor do país que as pessoas têm celular particular. Foi a conversa dos caras para cima de nós, né? Como se desse para comparar a loja do seu Francisco aqui com o Santander, que tem 20 bilhões de lucro por ano, né, Alexandre? E aí vale a pena a gente resgatar, Tonon, comercial. O Itaú está com comercial falando em dignidade, né? Tem um comercial bonito agora do Itaú, emocionante, naquele estilo Itaú, né? Vamos aqui emocionar, vamos falar coisas bonitas, palavras bonitas, mas uma realidade muito diferente do que a gente vê na agência. E isso é triste, porque passa uma hipocrisia para a gente que trabalha com o sistema financeiro, que vê coisas como essa aqui e fala assim, poxa, o banco está ligando a mínima para a saúde dos seus funcionários.
né? Existem estudos, existem comprovações e eles fazem vista grossa. Outra coisa que chamou a atenção aqui, Tonon, no caso do Itaú, foi uma atividade que a gente fez aí e a gente aproveitou para falar que o Itaú estava dando bola fora, né? Era na época da Copa do Mundo, e a gente fez uma analogia aí, a quantidade de absurdos que o Itaú está fazendo, isso acaba realmente sendo mais uma bola fora, mais um gol contra, e nós que aí tivemos uma participação do Abelha, né? E o pessoal parava ali. Legal falar um pouquinho por que dessas iniciativas que a gente tem, Tonon, de fazer uma atividade chamando a atenção da população, né? A nossa atividade sempre voltada para o bancário que está dentro da agência, mas também para a população. E aí a gente usa vários artifícios para chamar a atenção da população e trazer a população do nosso lado. Isso é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A população vê o bancário sempre bem alinhado dentro da agência, né? Sabe que a gente ganha um pouco mais que a média, até inclusive isso é uma das coisas que a FENABAN falou para nós, né? Pô, vocês ficam reclamando aí, mas a média salarial aí na sua cidade e nos municípios do sindicato é de 6 salários mínimos por bancário, né? Como se por causa disso o cara pudesse não ter celular particular, não pudesse, corporativo, pudesse aguentar todos os absurdos que a FENABAN promove, e os bancos promovem. Então a iniciativa é essa, é mostrar, é por fora Bela Viola, por dentro pão bolorento, né? Então parece que está tudo bem, mas não está, né, Pedro? Pois é, e eles falam da média salarial nossa, mas não falam da média de ganho deles, né? Se você for fazer uma comparação de média de ganho de banco com média salarial, nosso salário está muito baixo. Não, tanto que hoje a maioria dos bancos, excelente o que você falou, eles cobrem a folha de pagamento só com tarifa. O resto é tudo lucro. Todos os bancos hoje, do Mercantil ao Santander, todos cobrem a folha de pagamento só com tarifa. E aí o acionista tem que ser bem remunerado, mas quem trabalha dentro do banco não precisa. É uma coisa que não tem lógica nenhuma. As pessoas que estão diretamente envolvidas no processo, elas podem ganhar mal, mas o acionista não. O acionista tem que ser o cara mais privilegiado. A PLR nossa, agora, recentemente, que nós ganhamos a ação, né? Que ainda não foi sancionada, né? Mas para tirar o desconto de imposto de renda na PLR. O acionista, ele recebe os dividendos dele... Sem imposto de renda. Sem imposto de renda. E nós que trabalhamos... Pagamos. E a Câmara de São Paulo, se não me engano, a Câmara, ela tirou, inclusive, o imposto de grandes fortunas, de herança, né, Tonon? Agora caiu para 0,05, era 4%, que já era pouco. Caiu 0,5% agora no final do ano, então, na assim, retrospectiva aí. É sempre aproveitando aí a distração da população para passar boiado, como diria lá o ilustre agora deputado, né? Deputado aí da... Como é que é? Ricardo Salles, né, Tonon? É sempre assim. Só no nosso, como diria o Datena. Itaú ainda, pessoal, esse ano que a gente observou no Itaú, uma grande quantidade de pessoas pedindo demissão, tá? Por causa disso, o Itaú, para quem não sabe, ele é o banco que paga a melhor variável do sistema bancário, é o Itaú, né? As variáveis deles são grandes mesmo, a gente pode falar que é uma variável diferente do mercado, mas nem assim o nego quer ficar no Itaú, cara. Por causa disso que o Pedro falou. Além de toda a pressão por metas, né, que o banco muda toda hora o programa de meta dele, teve reunião semana passada com o movimento sindical, véspera de Natal, para falar que vai ter outra mudança no sistema de meta deles. E assim, o que eu falo, eles falam que vem negociar, né, Alexandre? Mas na verdade eles vêm apresentar, vai ser assim. Exato. Eles não dão margem para a gente falar, não, mas não é assim, pô. Beleza, vocês vão dobrar a remuneração da galera, mas vocês vão pagar menos, só vai pagar os 20 que pontuar melhor no país inteiro, o que adianta isso, né? Por quê? Porque aí gera competitividade entre os próprios colegas da agência, entre os colegas de todo lugar, um quer comer o outro, né? Para pegar essa remuneração enorme. E aí os caras só vêm comunicar ao sindicato. Não, eles falam que é negociação, mas não é, né, Ellen? Não existe, né? Infelizmente, é assim. Vamos agora para o terceiro lugar, Caixa Econômica Federal, o banco que deu trabalho, hein, Pedro? Caixa Econômica aqui, olha, rapaz, está em terceiro aqui, mas se tivesse em primeiro não seria surpresa. O que fizeram com esse banco, então, não? Eu acho que você pode falar melhor que todo mundo aqui, Alexandre. Conta as desaventuras da Caixa. Então, vamos começar. Bom, para vocês terem uma ideia, Pedro Guimarães, que era celebrado, inclusive, como um nome forte para ser vice-presidente, hein? Vamos resgatar. Era um cara que sentava na mesa com o Bolsonaro toda quinta-feira para falar de família. E olha a barbaridade que esse cara aprontou no banco, né? Ele foi um cara que nunca na história do nosso país, como diria Lula, tivemos um presidente da Caixa Econômica que aprontou tanto e levou uma corja, né? A gente precisa lembrar que ele não foi sozinho, ele levou uma corja, levou uma equipe que tinha os mesmos problemas que ele, que era conter a libido dele, né, Tonon? Um dos problemas dele era esse, o cara não conseguia
se segurar, era toda hora chamando o pessoal. E a gente sabe que esse tipo de comportamento não é novidade na Caixa Econômica. Infelizmente, nos bancos isso acontece muito. E uma das coisas que a gente luta para mudar é aquela velha história da mulher ter que estar disponível para viajar nos bancos. Isso aqui é um problema. Quando vai participar de um PSI, a primeira coisa que perguntam é: mas você está disposta a até quantos quilômetros longe da sua casa? E se a mulher falar que não está disposta a abandonar a família, já acabou, ela já não está impedida. Então, assim, isso é um problema histórico na Caixa Econômica, mas que com Pedro Guimarães tomou proporções inéditas, e aí muita sujeira para baixo do tapete. É legal a gente falar isso. As denúncias se acumularam e só estourou quando não tinha mais jeito, né, Tonon? E é legal a gente falar um pouquinho dos canais que as pessoas podem denunciar. A gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes o banco não guarda, às vezes, o sigilo necessário. A gente tem casos, inclusive, que as pessoas foram fazer a denúncia e depois essa denúncia voltaram contra as pessoas. Mas é importante, sim, se manifestar. É importante, inclusive, comunicar ao sindicato que está fazendo a denúncia para a gente poder acompanhar, né, Paulo? Eu queria que você falasse isso um pouquinho. Antes do Paulo falar, só uma coisinha. A gente sabe que esse tal desse Pedro Guimarães aí, ele tem antecedentes, né? Exatamente. Ele veio de um banco que a Ellen conhece bem, hein? Como é que um cara que tem um tipo de antecedente desse é chamado para ser presidente da Caixa? Porque para esse governo era pré-requisito, né, Tonon? Era o pré-requisito, era esse tipo de coisa, né? É esse tipo de comportamento que eles admiram. Comportamento delinquente, como fala o Reinaldo Azevedo. Precisa ter comportamento delinquente para fazer parte desse governo. E o Pedro Guimarães é um delinquente. E é por isso que a gente fez, inclusive, ato, né, Tonon? Chamamos a atenção da população. E o nosso ato teve uma repercussão muito grande. Teve um site aqui de Bauru que divulgou. E teve não sei quantas mil curtidas, comentários, porque realmente a população acompanhou de perto o enterro que a gente fez. E é legal falar, por que a gente faz esses enterros simbólicos, Tonon? É exatamente isso, para chamar a atenção da população e gerar essa repercussão, né? O que a gente fala. Sempre ato lúdico para que as pessoas interajam. O Alexandre falou bem, o jornal local que cobriu com grande destaque, e aí toda aquela controvérsia, né? Porque tem nem que tenta naturalizar o que não é natural. Não é natural um presidente de um banco como a Caixa, um banco público, chamar mulher no meio da noite e ele sem cueca para discutir trabalho no meio da noite. Não é normal, cara. É constrangedor para você, Ellen? Já pensou você ser incomodada num hotel e ter que ir lá falar com o seu chefe maior e o rapaz está com uma samba canção? É muito desagradável, né? É desagradável, é humilhante, não é nem constrangedor, né? Saber que você tem que se colocar naquela posição de como você diz, de receber uma ligação, ou de ser convidado e chegar lá e falar, poxa, eu deveria, né, nem ter atendido, não deveria nem responder, o cara não deveria nem ter chamado. E a gente sabe que isso acontece em todos os bancos, né? Vamos falar assim, acho que não só nos públicos, nos bancos privados, como o Pedro ali falou, o delinquente já passou por alguns lugares e a gente sabe que nos bancos privados também é muito comum o assédio moral, né, e o assédio sexual. É muito grande. Acho que no privado é maior ainda, né? Sim, porque a disputa de cargos, né? Cargos, salário. Isso, acho que é bem maior. Não, e com tudo que a gente fala aqui, essas meninas da Caixa, elas puderam fazer a denúncia, porque querendo ou não, elas não vão ser mandadas embora. Por mais que a Caixa tenha acontecido o que o Alexandre falou, vazou informação para o Pedro Guimarães, para o Bolsonaro, das primeiras denúncias, né? A ouvidoria local lá segurou ao máximo que pôde, só tornou público o caso depois que o jornal Metrópolis tornou público o caso. Quando estourou a bomba. E aí eles não tiveram mais como segurar, né? E até hoje o Bolsonaro fala que não tem nada demais, hein? Isso, importante falar isso, é exatamente isso. Essa é a declaração do presidente ainda atual do país. Né? E aí eu queria falar com você, mulher que trabalha na Caixa Econômica Federal e ainda vota no Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que você não aguentaria trabalhar uma semana com esse rapaz, você estaria batendo aqui no sindicato para pedir uma ajuda, você ia chamar ele de assediador, de misógino, de delinquente, de tudo esse nome. Então, assim, repense quem você coloca na presidência do seu banco, porque é isso, o seu voto coloca o presidente lá, né, Tonon? É bom a gente lembrar. Perfeito, exatamente. Depois não adianta chorar pelo leite reclamado. Derramado, né? Mas, para finalizar essa questão, eu lembro quando eu entrei aqui no sindicato, um dos primeiros casos que me chamou a atenção foi no banco da Ellen, do Santander, onde o Pedro ainda não estava aqui, acho, né? Mas tinha reuniões onde se falava, hoje é dia de baixar o decote e subir a saia. Exatamente, né? Então, não, me recordo
generalizado nas reuniões do É. Santander, né, Pedro? E a gente se recorda por quê? Como que a gente ficava sabendo? Porque, por exemplo, a pessoa trabalha no banco privado, ela sabe que se ela falar alguma coisa, denunciar alguma coisa, a única coisa que acontece é demissão, né? E a gente ficava sabendo depois que as meninas eram demitidas, né? Aí, por um outro motivo, por não bater meta, aí elas vinham aqui e aí elas falavam pra gente, por que vocês não falavam antes? Mas como que nós vamos falar antes, né? E o medo de perder o emprego, né? Então, às vezes, elas se portavam, se aceitavam. O que dificulta a gente até de atuar, né? Atuar, porque a gente só ficava sabendo depois que elas eram demitidas. E aí, muitas vezes, o regional já nem estava aí, o que fez a besteira, né? Como a gente tem esse tempo, né, de que você é demitido e pode mover um processo, alguma coisa no período até 2 anos, acho que, salvo me engano, é isso, né? Eu já conversei com 3 pessoas, 3 pessoas me procuraram de demissões passadas, levantando essa causa. Eu quero entrar com um assédio moral, eu quero entrar com um assédio sexual, eu consigo? Quais são as provas? E tenho encaminhado para procurar o sindicato. Então, você percebe que vai começar agora uma movimentação de coisas passadas, de um passado, né? De um passado recente. De um passado recente, isto. Aproveitando também, colocar assim, que eu acredito que todos os bancos tenham algo semelhante, né? O Santander, ele tem um canal aberto de ouvidoria, o PAP, que eles chamam, que é o apoio psicossocial, para que se façam denúncias. E a gente, comigo não ocorreu, não sei te dizer se acontece. Se quando você faz a denúncia, se você é penalizado por isso, lógico, né? Só que não existe um atendimento, o psicossocial que eles dizem, não existe um atendimento psicológico. E eu venho aqui hoje dizer assim, o sindicato está dando esse suporte. Conheço pessoas do Santander que estão utilizando o atendimento psicológico, o suporte psicológico do sindicato. Eu vou fazer 2 destaques em relação ao que a gente está falando aqui. Ações, pessoal. Então, assim, é bom que as pessoas que estão acompanhando essa retrospectiva saibam. A gente que ano passado ajuizou mais de 100 ações contra os bancos, entre coletivos e individuais. Nós estamos hoje aqui com 5 advogados. A FENABAN está bravo com a gente por causa disso também, né, Tonão? Inclusive, é bom falar, a FENABAN até ameaçou a gente na última reunião, porque a palavra é ameaça, não tem outro nome, porque a gente está entrando com ações coletivas sem antes falar com eles. Assim, primeiro, o que a gente entrou com ação, por exemplo, recentemente, Santander, nós vamos falar da Copa do Mundo. Nós tentamos falar com o Santander. É que os caras não tomam providências, ficam enrolando. Que nem agora essa discussão do celular. Os caras falaram, vamos marcar outra reunião. E aí eles ficam com reunião ad eterno. Aí uma hora alguém tem que fazer alguma coisa, né? Ninguém quer ficar ajuizando tudo. Agora, o que a gente não pode é ficar prevaricando, né? Porque é uma forma de prevaricação. A gente ficar nessa mesa de negociação, que é essa nossa reclamação com a Contraficute, essas mesas de negociação eternas, numa ajuização, não resolve o problema do bancário e o problema está ali eternamente, né? E na questão das psicólogas, a gente está fechando também com mais de 38 pessoas, e parece um número pequeno, mas não é, pessoal, porque aqui, é bom que saibam, não é um atendimento. Aqui a gente faz um programa que vai de 5 sessões, até casos mais graves, que até 24 sessões. Então, o número de 38 nesse projeto que a gente implementou ano passado parece pouco, mas não é. Sim. Porque se a gente tivesse mais gente, mais psicóloga, seria 60, 70, 80, né? Porque a demanda está enorme, né? Exatamente. O banco não toma providência porque remunera mal os planos de saúde. A gente precisa lembrar, né, Tonão, quanto que se paga para um psicólogo de plano de saúde é uma vergonha. Então, a gente tem que fazer um papel que às vezes nem é nosso. Uma das meninas que a gente contratou trabalhava para plano de saúde particular e falou 20 conto para dar sessão de terapia. E aí a gente tem que agradecer aqui o seu Pedro, que é um dos responsáveis aí, né, Paulo, por cuidar do patrimônio do sindicato, aí sempre com muita responsabilidade. E é legal, né, Pedro, a gente vê vários projetos, iniciativas do sindicato para reverter a colaboração que a gente recebe, né? Diferente do que às vezes faz o Estado, que só arrecada e não distribui, né, e que não tem aí, às vezes, o atendimento que precisa ter, o sindicato não, ele tem feito sim a sua parte e tem dado um atendimento preferencial aí para os seus contribuintes, aí, para os sindicalizados, né? Correto. A função do sindicato não é só arrecadar.
Nós arrecadamos, mas também nós revertemos esse benefício que todo mundo sabe que é que o nosso sindicato não recebe dinheiro nenhum de fora. Nós temos uma arrecadação aqui que é única e exclusivamente da mensalidade dos bancários que quer ser sindicalizado. Aqui a gente não obriga ninguém a ser sindicalizado. A gente explica para ele o motivo dele ser sindicalizado, né? Da necessidade que a gente tem deles colaborar com esse dinheiro para a gente poder manter essa estrutura, que não é barato, né? Uma estrutura como se fosse uma empresa, tem gasto, tem tudo. E mesmo assim, a gente mantém essa estrutura somente com a mensalidade e com o jurídico nosso, que é muito bem atuante, e a gente ainda consegue reverter para o bancário essas facilidades ou essas necessidades que ele tem com as psicólogas que a gente tem aí, né? Não só isso, como outras. A gente faz campeonato, né? Já fizemos feijoada. Então, a gente tenta, parceria com a BB de Bauru, parceria com a BB de Avaré. Entendeu? E assim, a gente está com uma discussão agora da discussão de saúde mental também, no sentido de colocar aqui academia, colocar aqui nutricionista, né? Porque assim, o que a gente vê? A nossa categoria está adoecida. Então, já que os bancos não fazem nada, né, Pedro? E a gente hoje tem uma condição financeira, até porque a gente tem uma quantidade de associado legal, porque as pessoas reconhecem o nosso trabalho, sim, a gente devolver isso para eles, né, cara? E aí eu queria falar, Tonon, resgatando isso que você falou, nós não atendemos só a nossa categoria. É legal a gente falar, porque às vezes a gente recebe aí ligação. Quantas ligações a gente não recebeu da Pascoaloto? Eu estava de férias, a gente recebeu 8 ligações da Pascoaloto, saí das férias e vim aqui para fazer reunião com vocês. Nós tivemos um problema aqui, Tonon, do pessoal da limpeza do Banco do Brasil, que a gente ajudou. Vira e mexe, nós temos um problema com o vigilante, que a gente ajuda. Então, assim, é uma comunidade. E o pessoal de fora, nossa base bancária, né? Que não é sindicalizado, que acabei de abrir o programa falando do colega de Ribeirão que nos procurou, né? E acaba reconhecendo aí o nosso trabalho. Então, é legal falar, o sindicato é atuante sim, o sindicato tem reconhecimento e a gente faz o trabalho que é para fazer, né? A gente não faz nada demais. É que os outros sindicatos fazem tão pouco, né, Tonon? Que a nossa obrigação ela é valorizada por pessoal que está na nossa base e, às vezes, pelo pessoal que é de outra categoria, mas fala assim, poxa, vocês fazem o que o meu sindicato deveria fazer. Porque isso é obrigação do sindicato, né? Lutar pelos interesses da categoria, repartir, fazer práticas solidárias. E a gente tem vários projetos, sim, várias iniciativas que em 2023 a gente vai tentar implementar. E sempre lembrando, né? Aqui a gente não ganha um tostão para estar no sindicato. Então, a Ellen, que é do Santander, ela só recebe o salário dela, eu só recebo meu salário do bebê, o Alexandre só da Caixa e o Pedro no mercantil. E a Ellen ainda tem que trabalhar lá dentro da agência, né? E a Ellen ainda está sem a liberação de ponto, daqui a pouco ela vai lá aguentar o Santander em loco, né? Porque, para quem não sabe, é um por banco liberado e a gente tenta sempre fazer a troca dos diretores de tempo em tempo. A gente fala que a benesse que a gente tem é só a garantia do emprego. Você imagina se um diretor de sindicato não tivesse pelo menos a garantia do emprego, né? Nós já estaríamos todos na rua, porque o que a gente faz aqui em Bauru, vou falar para você, não tinha um diretor aqui dentro mais. Né? Não ia sobrar ninguém. Não, é que nem o sindicato do comércio, que lá, o diretor que está lá é indicado pelo patrão. Então, ele está lá só porque o patrão indicou ele. Você pode ver que o diretor de sindicato de comércio não faz nada. Não, e a maioria dos diretores de sindicato tem jeton, eles recebem, até mesmo na categoria bancária. A gente pega vários sindicatos, você vê balancete, os caras têm ajuda de custo, né? Não é salário, é ajuda de custo, né? Mas assim, não é para ter ajuda de custo. E aí, para resgatar e finalizar a Caixa Econômica, nós entramos com uma ação contra o superintendente aqui, porque estava sediando realmente a galera. E essa ação está se desenvolvendo aí, nós esperamos ter êxito. Porque aqui é assim, pessoal, não adianta se pisar na bola ação na gente... no Ministério Público do Trabalho. Exatamente. Se pisar na bola, a gente vai entrar com ação mesmo ou não é, Tonon? Quer fazer cara feia, quer ficar de bico, fique. O problema é do senhor aí. Tá? O senhor, os seus comparsas aí que já estão aí há 1000 anos. Para nós não faz diferença nenhuma. Quer falar bom dia, fala. Não quer também, nós vamos realizar o nosso trabalho porque é nossa obrigação. Nós somos eleitos para isso e não abrimos mão disso. Esperamos que o Ministério Público também faça a sua parte, né, Tonon? Porque muitas vezes a gente tem iniciativa e o Ministério Público não faz. Mas agora, mudando a conjuntura, eu acho que a coisa vai andar melhor, hein? Porque é bom lembrar isso, né? O problema da conjuntura que a gente vive até o final desse ano, e eu acho que nós vamos viver ainda um período, infelizmente, disso, é porque todos os aparelhos foram aparelhados. O pessoal gosta tanto de falar, o Lula vai aparelhar. Não, houve um aparelhamento no Ministério Público, na Polícia Federal, em todo lugar, pelo Jair Messias Bolsonaro. E houve um desmonte, né? A gente desmonte.
o pessoal do Ministério Público, a gente conversa, os caras falam, os caras não têm dinheiro para fazer uma diligência para nada. E o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho não tem nem mais pasta de Ministério do Trabalho. Sumiu o Ministério do Trabalho. Não, porque não é ministério, não tem mais nada, né? Aqui mesmo de Bauru fechou, né? E aí, antes era um trabalho que a gente fazia muito bem lembrado, com tanta constância de ir lá no Ministério do Trabalho, pegar um fiscal e visitar o banco, acabou. Fazer denúncia direto no Ministério do Trabalho, a gente não pode fazer mais isso. E agora a gente vai falar do Bradesco. O Bradesco que é um dos bancos mais representados aqui no sindicato, que tem bastante diretor do Bradesco, né, Tonão? Vamos lembrar aqui os diretores do Bradesco? A Fernanda, o Palha, o Aloísio. Quem mais de diretor? Miriane? A Márcia. Lençóis. Milena. Não. Mariene. Mariene. Mas assim, e nenhum liberado, né? Porque assim, é bom falar, né? O Bradesco não está cumprindo o que a gente tinha negociado até um tempo atrás, justamente de ter um por banco liberado, né? E até por isso a gente fez a quantidade de atos que a gente fez, né, Tonão? Uma série de coisas, né, que levaram a gente a fazer uma série de atos no Bradesco, né? Desde porque o banco foi um banco que mais demitiu mais que o Santander. Tá certo que eles têm muito mais bancário, o Bradesco tem uma quantidade de bancário representativa, a gente tem mais diretor, porque tem também muito mais bancário na base, as agências Santander do Bradesco ainda tem funcionário mesmo, a coisa. Mas, em contrapartida, o que os caras estão fazendo? E por isso que ele ficou em segundo lugar do ranking. Eles não querem cliente dentro da agência. Então, qual que é a nossa grande briga com o Bradesco? Por exemplo, os caras fecharam o estacionamento das Nações e abriram agora, depois que o sindicato foi lá, fez ato, tornou público a situação, foi reaberto agora, mas você vê, os caras fechando estacionamento de uma área privada do banco para o cliente não ir lá. Aqui na agência Centro, que é onde a gente mais recebe reclamação, tem caixa dentro da agência, mas os caras fazem questão de parar na porta e mandar, vai para o correspondente, vai para o Itaú, vai para o BB, vai para... E esse é o grande problema com o Bradesco hoje. A gente teve fazendo o ato em Marília, que não é a nossa base sindical, e a gente viu qual que é a política de onde não tem sindicato, né, Pedro? Você estava lá com a gente, né? Cara, não tem cadeira para o cliente sentar dentro da agência de Marília, porque os caras não deixam o cliente entrar. É uma política institucional do Bradesco que aqui a gente consegue segurar, porque aqui, como a nossa proximidade com os bancários é tamanho, o cara tem uma barrada, o cara já liga para a gente, estão barrando, nós vamos lá, o banco fica um tempo sem barrar, passa um mês, volta barrada. É assim, né? E você que quer aí que o sindicato faça um ato no Bradesco, porque é assim, viu, Tonão? A galera gosta dos atos, porque teve churrasco na porta do Bradesco, teve samba, teve música, então assim, faça a denúncia. Sorvete, bem lembrado, Pedro. Faz a denúncia e a gente vai colar lá. Porque a nossa prioridade é essa. Onde tem problema, a gente está chegando junto, né, Tonão? Exatamente isso, Alexandre. Então, e a gente fez a analogia, né? Trabalhar no Bradesco está um inferno. Por causa disso. A Ellen falou na fala dela, né? Ela pode até falar. Aí os caras barram na porta, a meta continua. O Bradesco tem tara, por exemplo, por consórcio, né? É o produto que eles mais vendem. E o cara quer que você venda consórcio, mas como se não entra ninguém? Se ele te obriga a barrar o cliente, né? Então, assim... Como disse a Ellen, tem que ir para a rua pescar os caras, né? Porque dentro da agência não tem mais cliente. Então, é uma contradição eterna. Inclusive, também teve... Está aqui também na nossa perspectiva, tinha esse bancário caiu de uma escada que tinha lá do Bradesco, o banco não abriu o CAT. Olha quanta coisa, né, cara? Nós fomos no Corpo de Bombeiros. Tivemos aqui no Corpo de Bombeiros, descobrimos que estava há anos sem uma fiscalização do Corpo de Bombeiro, aquela agência. Agora que a escada está sendo finalizada. Já foi aprovado o projeto pelos bombeiros, só falta o banco realizar trabalho lá. A reforma agora, reforma né? agora. Tem um prazo, o bombeiro deu um prazo, né, Pedro? Que eles vão ter que mudar a escada, né? Porque onde estava a escada, que é uma escada... Caracol. Por isso que a escada, acho que de, não sei, 30 centímetros, para o cara descer e subir. Entendeu? E caracol. E eles vão ter que colocar uma escada reta. Então, e uma agência que tem PCD, o refeitório ficava no último andar da agência. Então as pessoas tinham que descer nessa escada, mulheres de salto, eu com 30 centímetros, né? Tá certo? Eu estou em forma, mas eu ia ter dificuldade para descer lá. Então não passa liso ali no 30 centímetros, então, hein? Nossa, e o Bradesco é outro banco que muito bancário pediu a demissão também.
pedindo demissão no Bradesco também, de não aguentar trabalhar no Bradesco. Não, nós temos um caso tão absurdo que às vezes o cara pede demissão para trabalhar em outro lugar para ganhar menos. E isso, bem lembrado. Nós estávamos nessa última reunião com a FENABAN, aí a FENABAN fala, estamos preocupados que as cooperativas estão crescendo. E aí a gente falou, está crescendo por quê? Porque o cara prefere sair com o know-how dele do sistema bancário para ganhar menos uma cooperativa, mas ter paz na vida dele. Cara, Né? Ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida. Banco digital também, né? Porque não adianta nada. O Bradesco ainda tem o agravante de ter a pior variável no mercado, né? Então lá você faz, não tem variável. Porque do Santander ainda você pega uma variável, o Itaú tem uma baita variável. O Bradesco é desse tamanhinho. Então o cara às vezes sai iludido do Bradesco para ir trabalhar no Santander. Porque fala, nossa, lá pelo menos eu vou ganhar dinheiro, né? Depois se arrepende. Mas é essa a realidade do Bradesco. Então o nego pede a conta mesmo, Pedro. Pede a conta mesmo. Pessoal, então agora nós vamos pro primeiro Deixar ele lugar. falar um monte agora, Alexandre. Ellen, fale do seu banco, o grande campeão. O Santander, o banco que mais deu trabalho para os sindicatos bancários de Bauru Região. Pior do ano. Piores do ano. Teve a Globo fez os melhores do ano, nós estamos fazendo os piores do ano. Por que o teu banco é tão ruim para trabalhar, Ellen? Eu acho que por conta de liderança. E essa liderança começa lá de cima. E vem, né? Vem numa escadinha, um efeito cascata ali. Assim, O assédio comendo solto. o assédio moral por metas, assédio moral por falta de tato com as pessoas, né? A gestão de pessoas é muito a desejar. O atendimento ao cliente, eu falo assim, eu vou falar do Santander, né? Eu acho um absurdo Santander não ter água para dar para o seu cliente. Imagina, nós estamos entrando no verão e aquela criançada chega na agência com o pai e mãe. Acho que é por isso que eles estão fechando, não quer que ninguém entre. Né? Eu não sabia, não tem bebedouro no Santander? Não, o bebedouro fica na cozinha e o cliente precisa de um copo d'água. Aí alguém levanta, vai até a cozinha, pega a água, porque não tem mais bebedouro. Foi por problema da pandemia. Absurdo. Então não tem água. Mas isso é bom também vamos tratar. Já temos o próximo ato, né, Turão? Vamos levar água na frente do Santander. Até da pandemia os bancos aproveitam. Exatamente, bem lembrado, Pedro. É isso mesmo que eles fazem. Eles fecharam o estacionamento falando que era por causa da pandemia e depois não reabriram. Tudo que eles têm oportunidade para levar uma vantagem, infelizmente eles fazem isso lesando. É legal você falar isso, Ellen, porque assim, é um absurdo numa cidade como Bauru, 35 graus, a pessoa não ter direito a tomar uma água dentro de uma agência bancária. Então, o Santander vem na contramão de muitas coisas, né? É um banco, como a gente já falou aqui, um banco que lucra milhões. Eu estava lendo ontem um artigo, né, que a gente fala assim, ele lucra, ele te paga, mas ele paga o que acordou, né? Nada mais daquilo. Então, é difícil falar assim, eu estou ganhando muito bem. Não, quando você entrou, estava ali um acordo, você vai receber sua PLR, sua variável, é X, é Y, então é acordado. E esse lucro, falta água, não ter uma cadeira, né? Uma cadeira quebrou, você esperar 3 semanas para chegar uma cadeira para um funcionário, abrir chamado técnico para isso. Outro dia a gente teve falta de energia, o Alexandre tive que ligar, falar, sobe, porque não vai. Fica aqui. Ainda a gente escutar do gestor falar assim, não, é que eles gostam de mim, eles não querem ir embora. Teve essa? Teve essa. Então é assim, você está sem energia. Qual? Primeira coisa, o funcionário vai para tal agência, faz isso, eu não tenho previsão. Passou meia hora, toma uma posição. Então é a falta de liderança, é a falta de gestão. E é muito difícil. Eu acho que é por isso que a gente é o primeiro, né? Infelizmente, em primeiro lugar. Eu gostaria de estar aqui e falar assim, nossa, meu banco é o pior, né? Lá embaixo, ficou em quarto, quinto. Não, infelizmente, ele é o primeiro. É triste, né, Turão, a gente constatar isso, porque, na verdade, é um relato de quem trabalha na empresa, né? De quem, em algum momento, se identificou com aquilo, teve esperança. Eu tenho certeza que a Ellen, quando entrou no banco, ela realmente almejava uma coisa muito diferente. Sim. E aí, na prática, né, essa decepção, essa desilusão, e aí faz um trabalho para tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida, mas num ambiente que já está deteriorado. Eu tive realmente visitando a agência da Ellen nesse dia,
E eu constatei a mobília inadequada, assim, sem ergonomia nenhuma, a cadeira faltando o braço, ela sem poder sentar. O deboche, né, até da própria gestora lá, e depois ela teve que fechar, porque realmente a gente chegou. Mas a gente vê uma dificuldade, sabe? Coisas que não precisa esperar o sindicato chegar. A gente sempre fala, a gente sempre comenta. Não precisa esperar o sindicato chegar para dar tratamento digno para o funcionário. Isso é uma obrigação do banco. Acabou o ar-condicionado, equipe em casa, entendeu? Não é para ficar fazendo o pessoal sofrer em condições. Não tinha energia elétrica, né? A gente precisa lembrar aí aquela morosidade do gestor, como se aquilo fosse reverter em algum benefício. Não vai reverter, meu amigo. Não vai ser por causa disso que você vai vender mais produto. Então, assim, um pouquinho de humanidade para a liderança é necessário. A Ellen lembrou bem, né? Esse modelo, né, Ellen, que a gente vê, infelizmente, um modelo ultrapassado, desgastado, e as pessoas aí sofrendo cada vez mais, tendo cada vez mais dificuldade para lidar com esse dia a dia, né? Um desgaste ainda maior. A gente que já trabalha no sistema financeiro, que já tem um desgaste natural, por isso que a gente já tem uma jornada de 6 horas, mas tem que passar ainda por essas experiências que tornam ainda mais difícil. Tonon, é por isso que o Banco Santander tem aí a alcunha de Satã? Exatamente por isso. E assim, vamos lembrar, né? Esse ano o Santander foi condenado em segunda instância, não... Eu sempre falo, não é o sindicato que está falando, é o Ministério Público do Trabalho, ajuizou uma ação pedindo um dano moral de 278 milhões. Foi concedido, por quê? Porque foi feito um estudo lá e chegou-se à conclusão que 100% dos funcionários estão adoecidos, 86% têm tremor nas mãos, mais de 80% não dorme à noite, né? E tem uma razão para isso, né? E a razão é tudo que nós estamos discutindo aqui, né? Não tem água. A própria agência da Ellen, o deboche é tamanho que outro dia estavam distribuindo energético para bater meta. Né? Então, assim, é deboche, né? É deboche. E a gente vê com a gente mesmo, quando a gente... Por que nem nós estamos tratando a questão do celular com a FENABAN e não com o Santander? Porque até a parte de relações sindicais, de recursos humanos, Santander é falha. Sim. Não dá devida atenção. E se não dá devida atenção para a gente, vai dar tempo. Você acha que vai dar para funcionário? Então, é legal esclarecer para a nossa audiência que até produto o cara tem que fechar no celular dele, que o banco não tem nem telefone mais nas agências. Explica isso para o pessoal. Exatamente. Então, é aquilo que a gente falou. Como não tem telefone fixo, tudo é feito no celular da pessoa, né? E aí fica desse jeito. Tem até um aplicativinho aí para você confirmar a questão dos GNS, que tem que ficar dentro de pé lá o tempo inteiro no autoatendimento, segurando o tablet, uma coisa que vai gerar lerdorte com o passar do tempo, né? Porque nem para pôr uma mesa lá para o lado de fora, o Santander serve para o cara sentar, fazer uma triagem, descer, não. Tem que ficar de pé. Então é um monte de coisa que é egoísmo, é ganância, não tem outro nome, né? E é por isso que quase todo ano é o primeiro. Então não tem o que fazer, né? Não tem o que falar desse banco, né? O que a gente tem que fazer é, você vê, Copa do Mundo. Bom, tem que falar. A Ellen falou, todo mundo com banco de hora estourar, porque não tem funcionário, o cara fica fazendo hora extra todo dia. Aí qual que é a solução do banco para baixar o banco de horas? É pegar na Copa e descontar as horas que a pessoa vai ficar vendo o jogo do Brasil. O único banco que fez isso. Aí você liga para a FENABAN e fala, FENABAN, como que é isso aqui? Mas vocês tinham que ter colocado isso, uma cláusula no acordo coletivo sobre isso. Quando que você vai imaginar que um banco vai querer descontar a hora de greve, de Copa no Brasil, que é um problema cultural, que nada funciona. Eu tenho loja. No dia do jogo do Brasil, ninguém entra na loja. Ninguém faz nada. Aí o funcionário fica torcendo para o Brasil perder para não precisar pagar hora. Para não ficar pagando hora para o banco. Então, assim, é malandragem. Quem não gosta de futebol... Né? E por que nós entramos com a ação? Porque quem não gosta de futebol não tem a possibilidade de falar, não, então beleza, já que eu sou obrigado a ter minhas horas descontadas, eu quero trabalhar. Não, aí não pode. Né? Então, assim, é demais, né? É demais. É triste a gente ver, né, esse nível de relação do Santander, né, Pedro? Pode falar. Não, eu ia falar aqui que a gente faz essa retrospectiva e a gente coloca aqui algumas coisas principais. Porque se a gente for colocar tudo que a gente fez aqui, ia ter que ser um jornal muito grande. E eu estava vendo aqui, ó, o Santander, março. Nós fomos fazer uma paralisação lá com o nosso ator Abelha, que praticamente ele teve um trabalho praticamente o ano inteiro com a gente, nosso ator aqui, né? Porque, ó, em março ele estava dormindo na frente do Santander por causa do aumento do horário, né? Aí, excelente coisa. O Santander é o único banco que está abrindo das 9 às 5. Ainda tem essa ainda. Não contratou ninguém, abriu o horário. E aí você vê que a FENABAN não manda nada com o Santander. Com todo o respeito ao pessoal da FENABAN, os caras fazem o que querem, o Pedro. É o único banco que descumpre tudo que é acordado lá.
e tá tudo bem, Em né? março, essa paralisação. Aí, em julho, essa outra da ação coletiva que ele foi condenado, né? Em julho. Em julho, de novo, aqui, ó, na agência Duque, denunciando assédio moral dos funcionários. E depois, em outubro, a demissão bancária, nós vamos fazer lá, porque 4 bancários pediram a demissão no Santander por descontentamento e exaustão. Aí, Entendeu? em novembro, em outra agência, né, que a pessoa teve, na agência de agudos, né, que a pessoa foi demitida depois da tentativa de suicídio. Então você vê, tem que ser o primeiro colocado, porque... E no estudo do Ministério Público fala, 43% dos funcionários do Santander já pensaram em dar cabo da sua vida. Isso não pode ser naturalizado. Não é possível que o nego ache que isso é normal. É quase metade dos funcionários já pensaram em fazer alguma besteira. Realmente é um banco que está acabando com a vida do pessoal aí, acabando com a saúde, como o Tonon e a Ellen já falaram, assim como o Pedro. Agora vamos para a parte, para a gente finalizar, parte política, Brasil. Pedro, como é que foi esse ano aí? O que você achou? Ficou feliz com o resultado das eleições? Muito, hein? Vibrei muito. Não aguenta mais o Bolsonaro, Pedro? Cara, nós passamos 4 anos aí, é que nem tem bolsonarista que vem falar assim, Lula é ladrão. Fala assim, não, meu filho, calma. Não se provaram nada, né? Aí é o seguinte, nós não aguentamos 4 anos de como é que Bolsonaro? fala? De Bolsonaro, né? De ditadura, né? Vocês vão ter que dar 4 anos de democracia, é que vocês não sabem o que é isso, né? Por isso que vocês não querem um ditador. Vocês gostam de ser mandados, vocês gostam de ser tolhidos, não ter direito a nada. Então vocês gostam de Bolsonaro. E nós que temos que nós queremos ter a nossa liberdade para fazer o que a gente quer, para falar o que a gente quer, tudo dentro da responsabilidade de cada um. Né? Então, para nós foi uma vitória muito grande. E é legal a gente falar, né, Pedro? A gente teve lá na entrega do documento, aquele documento que pediu, nós fomos para São Paulo lá, em defesa da democracia, foi um momento importante aí. Muito importante. A Ellen esteve lá com a gente, né, Ellen? Sim, a Ellen, a Fernanda. Foi um ato muito bonito, um ato muito emocionante. Foi emocionante participar daquilo. Foi muito emocionante. Quem teve a oportunidade de participar, eu saí satisfeitíssimo de lá. Tomamos chuva, passamos frio, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Então, agora, com essa nova perspectiva do Lula, né? Que é um trabalhador, né? Não é um militar, né? É um trabalhador, né? Eu sempre, por exemplo, eu votava muitas vezes, votei no Lula por causa da esquerda, de ser trabalhador. E a gente sempre espera que ele vai fazer alguma coisa pelo trabalhador, né? Porque militar não fez nada para nós, né? Militar só fez para político e militar. A classe privada, o trabalhador, só levou paulada, né? Fora os que morreram com o Covid e que o cara não estava nem aí, né? Um descaso completo, né, completo cara? Com a população. Mais de 700 mil pessoas morreram aí e quem é bolsonarista, para eles não tem problema nenhum. Isso não é normal. Como que é normal, né? Um presidente agir dessa maneira e ainda trabalhar contra os cientistas, né? Querer desmoralizar o cientista. Exato. Né? Falar contra a vacina, realmente foi deprimente. Foi deprimente. Né? Abaixar a máscara de criança, foi deprimente. Não, foi deprimente. Então, a perspectiva agora de... A gente sabe que o governo não está nas maiores maravilhas, está quebrado. Porque esse orçamento secreto nego abrir aí, eu vou falar para você, cara. A própria Rosa Weber falou que tem 26 bilhões e não sabe para onde foi desse orçamento secreto. Entendeu? Então, a gente sabe que não vai ser um ano fácil para o próximo governo. Ele vai lutar muito, mas pelo menos a gente vai ter a certeza que nós vamos estar numa democracia, né? Que a gente vai ver que o país vai crescer. Não ter o decrescimento, tanto a nível de Brasil como a nível internacional. Realmente o país ficou muito desgastado nesses 4 anos de Bolsonaro. Nossa. E caiu realmente naquela coisa de não terem mais aquela esperança que tinha. Né? O brasileiro perdeu a esperança e a imagem no exterior foi realmente muito deteriorada. Tonon, eu queria que você falasse também, você que é um cara que acompanha, o Brasil teve perdas significativas na arte, né? Você que gosta aí do entretenimento aí. 2022 foi um ano triste para a cultura brasileira, né? A gente nem conversou, né? Porque eu sei que você assistiu também, porque a nossa jornalista estava falando. Eu assisti o documentário do Paulo Gustavo anteontem, no domingo. É um cara que a gente perdeu por Covid, né? É muito triste aquele documentário final dele, né? Você vê...
E assim, foi Tarcísio Meira, não foi só ele, né? A gente for listando aqui Eduardo Galvão, uma série de pessoas que morreram por causa desse cara aí. A consequência está aí. Hoje a gente tem só 46% da população com a dose vacinal completa. Eu até comentei com o Alexandre. Hoje já saiu que o Mato Grosso está sem UTI. Já, primeiro estado, nessa volta da Covid, está sem UTI. E tudo isso é consequência desse cara, né? O Pedro falou da questão do orçamento secreto, que é uma coisa que a gente vai conviver e vai achar muita coisa errada. Eu acho que a partir do dia 1º de janeiro, por isso que ele já está saindo fora do país, que ele sabe que a conta vai vir para ele. Na minha cabeça, isso já é uma fuga, né, para ele não voltar para cá. Mas a gente está vivendo coisas que eu nunca imaginei viver, Alexandre. Você já imaginou que você ia ter que conviver com um atentado terrorista no país aqui? É legal você trazer isso, Tonão, porque nossa cultura nunca presenciou uma coisa dessa. Isso. Nós somos um país enorme, nós nunca tivemos isso que estamos tendo agora. A última vez que eu lembro isso é no Rio Centro. Que eram os militares que aprontaram lá. Há 40, 50 anos atrás. Não é coincidência, né? Eles não de novo, coincidência, né? Exato. E nós vamos, e já teve uma, e ontem acharam outra bomba, e até a posse do Lula, nós vamos achar muita coisa ainda, né? Até sábado. Então você vê, ó a herança que esse cara está deixando para a gente, né? Até isso, célula terrorista no país, cara. E não tem outro nome, é terrorista. E a gente, aqui mesmo num canal pequeno, a gente tem que falar isso. A imprensa tem que usar o nome correto, né? Vai demorar para a gente pôr essa casa em ordem. E sempre lembrando que a gente é ligado a CSP com Lutz, a gente não tem nada a ver com CUT, com PT, né? A gente, pelo contrário, passou grande parte da nossa vida criticando esses caras. Agora, não tem como comparar Bolsonaro com PT. Não tem como. É o pior governo da história. Está trazendo toda essa herança que tem aqui. É tão ruim que não conseguiu se reeleger, derrubando dinheiro. Usando toda a máquina, quebrou a Caixa. Nós falamos da Caixa, esquecemos de falar do auxílio, né? Isso. O cara quebrou a Caixa Federal. Incluiu não sei quantos milhões de pessoas na última hora ali só para tentar ganhar a eleição e não ganhou. Porque quem perdeu parente com Covid lembra disso. O pessoal do Nordeste lembra como era na época do Lula e como foi esses 3 últimos anos, 4 anos. Exatamente. Então, assim, não adianta. O pessoal fala que o povo não tem memória, mas memória de curto prazo tem. E é por isso que esse cara não foi reeleito, com toda a máquina na mão. O empréstimo consignado no Auxílio Brasil, inconstitucional isso aí. Exato. Tem gente que estava recebendo R$600, vai passar a receber 420 durante 24 meses. Um juro absurdo, o cara ainda fez uma coisa errada e ainda deu dinheiro no Auxílio Brasil, que o cara pode estar recebendo hoje, amanhã não está. E como é que vai fazer? Como é que vai fazer essa conta aí? O cara recebe 600, agora vai passar agora em janeiro e receber 420. Estourou o teto de gasto, estourou tudo, né? 4 anos de estouro de teto de gasto, agora o nego vem falar de que o PT quer fazer PEC da gasto. É inacreditável, né? Ellen, para você, mulher, sindicalista, é uma esperança o que está por vir aí para 2023? Sim, a gente espera, né, que seja um 2023 diferente, com os nossos direitos preservados, né, ou em busca deles, de luta, de poder acreditar que algo será visto, né, que algo será tratado com um pouco mais de, não é a palavra nem carinho, né, um pouco mais de um olhar observador, um olhar de cuidado, tanto para a mulher, para as mulheres negras, para toda a diversidade, né? Que a gente sabe que esses últimos anos foi algo que machucou muita gente, né? Foi algo que deixou assim marcas, né? Vamos dizer, marcas e feridas, não só nas pessoas, num contexto familiar, o medo de sair na rua, né? Então, eu acho que agora é um ano que as pessoas vão poder sair um pouquinho mais para fora de casa e falar, eu posso caminhar, eu posso fazer, a mulher vai ter um pouco mais, né, de expectativa nisso tudo. Então, e na questão da mulher, tem estudo que saiu também essa semana passada, do grupo de transição, mostrando como o aumento de armas no país não aumentou o número de homicídios, mas aumentou o número de agressão à mulher. Sim. E tem uma pesquisa que saiu também, estou falando contra o homossexual.
o quanto que aumentou a violência. Então, assim, tudo isso que está acontecendo é retrato desse governo. Assim. Não tem como não associar uma coisa a outra. Esse discurso de ódio, né, que realmente invadiu, tomou conta das casas aí. A gente passa, às vezes, vai comprar alguma coisa no comércio, a gente escuta aquele radinho lá incitando ódio contra a democracia, incitando ódio contra os poderes estabelecidos. Então, assim, é triste, né, Ellen? E a gente ter esse momento de esperança, de expectativa que a coisa vai melhorar, é bom chegar no final do ano e saber assim, olha, o Bolsonaro está indo embora. É gostoso você pensar nisso. Olhar assim, a gente tem uma luz ali no fim do túnel, né? E acho que para nós, trabalhadores, né? Eu acho que para todas as categorias, para que a gente possa ter um pouco mais, né, de expectativa, um pouco mais de cuidados, um pouco mais dessas gestões melhoradas, né, que tudo isso traga um benefício para todo o trabalhador. E retrospectiva, galera, nós temos que falar, o que a gente enfrentou esse ano para bancário, que às vezes passa batido, governo Bolsonaro. Os caras do partido dele tentaram fazer a gente trabalhar de sábado e domingo. Vamos lembrar. Os caras, agora, no frigir dos luzes, queriam impedir a greve da categoria bancária, fazer um projeto de lei que só bancário ia ser considerado serviço essencial, toda a categoria bancária, para não ter greve. Né? Tudo isso a gente superando. Índice de reajuste. Esse ano nós fechamos, depois de anos, com índice negativo. Quanto tempo que a gente não tinha índice negativo na nossa categoria? Nem no governo Temer a gente teve índice negativo. Nós estamos fechamos essa campanha salarial, porque teve aquela discussão de que ia ter deflação, quanto ia ser a deflação, com prejuízo depois de 14, 15 anos, onde a gente não tinha isso. E aí você pega os 4 anos do governo Bolsonaro, quem estava fazendo até isso agora, ficou como se a gente não tivesse nada de aumento nesses 4 anos. Assim como o salário mínimo não teve nada de aumento, assim como a tabela de imposto de renda não teve correção. A gente tem que lembrar isso. Então, assim, nós, como trabalhador bancário, trabalhamos no sistema mais lucrativo e, assim, a única coisa que a gente teve foi a reposição da inflação. Não tivemos 0,1 de aumento, porque no ano que a gente teve aumento real, o desse ano comeu tudo, cara. Então, assim, tudo errado e a gente não pode esquecer disso, cara. Para esse cara não voltar, essa política que ele defende, não vir travestida com outro nome, essa é a nossa obrigação aqui como representantes dos trabalhadores. É lembrar o tempo inteiro o que foi esse governo. E lembrar, né, Tonon, o quanto que vai ser difícil para a gente conseguir honrar o nosso compromisso financeiro. Em contrapartida, o rapaz vai estar lá no resort do Trump, né? Enquanto tem boa parte da população aí na porta dos quartéis, aí tomando chuva, sol, o cara vai estar lá no resort do Trump, tomando todas, curtindo numa boa. Então, assim, está na hora da população realmente acordar e depositar confiança em quem merece, né, Pedro? Eu queria só fazer um lembrete. Eu já tive muitos anos de política. Eu lembro, quando era menor, da Arena e MDB, certo? E desde quando eu vejo política, eu nunca vi uma política que nem essa nós tivemos agora, essa eleição. O cara conseguiu implantar um ódio entre religiosos, gente. Não se discutiu política. Se discutia ódio entre... Ele implantou um ódio entre religiosos. Na porta da missa, lembra? Você viu na porta da missa os caras... Entendeu? Então ele brigando dentro da igreja. Dentro da igreja, o cara conseguiu... Então ele não fazia política, ele só espalhava o ódio. Você não via discutir um projeto de lei dele, um projeto de campanha dele, ele não falava nada disso. É só ódio, é só discussão, é só esses brigueiros, cara. Eu nunca vi uma política desse jeito. E eu votei no Lula também, porque o Lula foi naquele podcast, falou que todo mundo vai ter namorada e namorado no mandato dele. Ah, foi por isso ou não? Foi por isso. É bom que saiba, desde já. Eu garanto pra você que teve muita gente que votou no Lula para tirar o Bolsonaro. Só amor, pessoal. Eu nunca vi, cara, uma política que sempre você vê discutir projeto, você vê discussão de parte política, prometeu fazer isso, não fez, né? Esse tipo de política, mas, pô, uma política agora implantada pelo ódio, cara. Não, é triste, é triste. Entendeu? Pedro, então vamos fazer o seguinte, deixa uma mensagem aí para os colegas do Mercantil, uma mensagem de esperança e otimismo aí, se despeça do pessoal aí. Tá, assim... Olhando para a câmera, Vou olhar. Eu quero deixar uma mensagem aqui para os funcionários do Mercantil, que é um banco assim que não valoriza os funcionários. Então, o funcionário tem que se valorizar por si próprio, né? Aproveitar as oportunidades que vai ter aí durante o ano no banco e trabalhar, né? E que a gente vai ter uma tranquilidade maior nesse governo aí.
Se Deus quiser, é isso aí. Bastante paz e saúde para todo mundo, né? Aí, Pedro, exatamente. É isso que a gente precisa. Tonon, faz aí uma mensagem aí para o pessoal do Banco do Brasil. A mensagem para todo mundo, não só para o pessoal do BB. Pessoal, ano novo, vida nova, contem com a gente, boas festas, né? Feliz ano novo aí para todo mundo. E a gente continua aqui na trincheira da luta, que é o lugar de todo trabalhador, não é só da gente, não. É isso aí, o nosso descanso é a batalha. Ellen, se despeça para os nossos colegas, deixa uma mensagem de feliz ano novo. Bom, para todo mundo, um feliz ano novo, que 2023 seja um ano repleto de saúde, de realizações, prosperidade e renovo. E que possamos continuar aqui na luta por cada um de todos nós. É isso aí. Pessoal, esse foi o último Sem Sistema, podcast do Sindicato dos Bancários, e foi um prazer realizar ele na companhia dos meus colegas de sindicato. Um ótimo ano para todos. Seguimos lutando. Se inscreva, curta, compartilhe. Muito importante que a gente quer chegar nos 3, 4, 5, 6 mil para cada vez mais a nossa voz chegar em todo o país aí. Valeu! Valeu, gente.